Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo sobre um item bem interessante, bem raro. Quem conhece aí, né, o universo dos gibis Disney vai entender o que eu estou falando. Provavelmente o que eu vou mostrar aqui hoje é um dos itens mais raros que eu já apresentei até hoje. Assim, quem coleciona, né, quem conhece, sabe que lá na década de 60, principalmente na década de 60, início da década de 70, costumava, né, vir nos gibis do Mickey e do Tio Patinhas algumas figurinhas encartadas, normalmente 4 figurinhas por gibi. Alguns teve até um pouco a mais de figurinhas. E assim, com os mais variados temas. Então vinha, né, num gibi específico, vinha um álbum vazio de brinde e depois a gente precisava estar adquirindo, né, os gibis do Mickey intercalados com os gibis do Tio Patinhas para estar completando. Normalmente o álbum ele vinha no gibi do Mickey e ele ia terminar em uma edição do Tio Patinhas. Só que assim, hoje em dia quem coleciona, né, esses gibis, eles procuram gibis, né, com as figurinhas encartadas. Assim que às vezes é um pouco difícil de encontrar. Por quê? Porque o pessoal destacava as figurinhas para estar colando nesse álbum que vinha, né, de suplemento em uma edição do Mickey. Só que assim, já é difícil a gente conseguir hoje esses gibis com as figurinhas encartadas. E muito mais difícil a gente conseguir achar, eu não sei porquê, é muito difícil a gente achar esses álbuns, né, originais, mesmo incompletos. E o álbum completo ele é muito mais difícil ainda. Então o que eu vou mostrar hoje vai ser um álbum de figurinhas, né, sobre o tema, né, figurinhas de locomotivas. Então esse álbum ele saiu, né, encartado nesse gibi aqui, que foi o Mickey 184 de fevereiro de 1968. Então já são quase 60 anos, né, do lançamento desse gibi. Então aqui a gente vai ver, né, que chegou grátis. Aqui está o álbum também, assim, aqui chegou grátis, né, figurinhas de locomotivas. Então esse gibi aqui tinha figurinhas de locomotivas encartadas. E o álbum também, né, que era um suplemento, ele acompanhava esse gibi do Mickey aqui, né, que foi a edição 184 de fevereiro de 1968. E assim, só para ilustrar o que eu estou falando, né, a gente, por exemplo, esse aqui foi as primeiras figurinhas, aí depois continuou, né, a sequência, né, foi logo nesse gibi aqui, no Tio Patinhas 31, também de fevereiro de 68. Eu acho até que eu já mostrei esse gibi aqui num vídeo anterior. Aí aqui, né, vinha as figurinhas, tá vendo? Aqui a gente vai ter 4 figurinhas. É um papel mais durinho, né, um papel com uma coloração, uma qualidade de impressão muito boa. Assim, considerando a época, né? Lá a gente está lá em 1968. Assim, curiosamente, essas figurinhas aqui, elas não têm a numeração atrás. Alguns vinham, né, com a numeração para a gente estar colando no álbum. Eram figurinhas aleatórias, assim, números aleatórios. E aqui a gente vai ter, né, encartado 4 figurinhas de locomotivas. Então aqui tem, né, figurinhas de locomotivas e tem aqui, né, como se fosse, aqui não é a capa do álbum, né, é uma referência ao álbum, né, falando que o álbum ele vinha, né, na revista do Mickey, que ainda poderia encontrar em todas as bancas. Então, em fevereiro de 1968, saiu o álbum aqui, né, com as primeiras 4 figurinhas, e depois as próximas 8 figurinhas, as próximas mais 4, né, figurinhas, no Tio Patinhas número 31, também de fevereiro. Aí continuou nessas figurinhas, elas continuaram no Mickey 184,
105 de março, 186 de abril, 187 de maio e 188 de junho de 68. E no Tio Patinhas, foi no Tio Patinhas 31 de fevereiro, Tio Patinhas 32 de março, Tio Patinhas 33 de abril, Tio Patinhas 34 de maio, Tio Patinhas 35 de junho e terminou, né, finalizou todas as figurinhas no Tio Patinhas 36 de julho de 1968. Então, essas eram as edições, né, que a gente precisaria estar adquirindo. E o álbum que eu estou falando tanto, né, é esse daqui. Figurinhas de locomotivas. A gente conseguir esse álbum, ele é muito raro. Eu confesso assim, que pesquisando a internet, se a gente for pesquisar nos dias de hoje, aqui a parte de trás, né, do álbum, aí vem, né, suplemento da revista Mickey 184, que é essa do Mickey aqui que eu mostrei, tá vendo? Não pode ser vendido separadamente. Então é muito raro. Eu hoje, na data de hoje, eu pesquisei na internet, eu consegui achar apenas um álbum completo desse aqui sendo vendido na internet, num site assim até bem desconhecido, e o preço dele completo está beirando quase os 4 dígitos, então quase R$1.000 nesse álbum de figurinhas. Logicamente, né, eu acho esse preço muito exagerado, mas ele é muito raro de estar encontrando. E o álbum, né, assim, ele é fino, mas ele, assim, ele vai comportar, né, todas as figurinhas. E aqui tem, né, todas as figurinhas recortadas, foram bem recortadas e coladas aqui, né, todas originais de época que foram tiradas dos gibis. Aqui vinha, né, uma introdução. Essa introdução foi do Mário Andreasa, que era o atual, né, na época, ministro dos Transportes. E ele fez esse texto aqui em dezembro de 1967. Então, olha que legal, o ministro dos Transportes da época fez esse texto aqui, né, assim, endereçado ao jovem, né, tá aqui jovem, nosso país é muito grande, e por aí vai, né. Quem quiser ler, né, talvez se der uma pausa na tela, vai conseguir ler esse conteúdo aqui. Assim, é bem interessante. E lembrando, né, que o álbum foi distribuído em fevereiro, então foi pouco tempo, né, dezembro de 67, fevereiro de 68, começou a distribuição. E vamos, né, vou passar aqui todas as figurinhas. Locomotiva de Trevithick, que é essa primeira aqui, né, a número 1, que seria, né, essa daqui seria a primeira locomotiva a vapor da história, construída em 1805. Olha que interessante. Então aqui as locomotivas, elas vêm quase que numa ordem cronológica. Muito legal. Aí depois vem o Puffin Billy, né, que é mais ou menos esse nome aqui, né? A gente vê uma pessoa aqui do lado, uma locomotiva bem legal também, de 1813. Essa primeira lá na Inglaterra, aqui também uma locomotiva inglesa. E a terceira, né, aqui a locomotiva de Stephenson, que seria, né, a primeira locomotiva que efetivamente trafegou. Que ela é de 1829, também inglesa. Salvo engano, essa daqui está aqui no Tio Patinhas, tá vendo? Essa daqui é essa locomotiva aqui, então, tá vendo? Aqui, teria que recortar, né? E é essa locomotiva. Então, assim, apenas por curiosidade, essa daqui veio encartada nesse primeiro gibi do Tio Patinhas, assim, da série, que foi o 31. Então, essas três primeiras. Agora a gente vai ter a locomotiva de Whitclinton, que aqui, né, já é uma locomotiva, foi a primeira, né, uma das primeiras locomotivas dos Estados Unidos. Olha que locomotiva interessante, ela é muito legal. Aqui, né, o ano de 1831. Depois a gente vai ter essa outra locomotiva aqui, assim, tração a vapor, né, ela é de 1832.
1942, muito legal. Aí depois essa aqui, né, já parece um pouco mais moderna, né, a locomotiva Norris, que foi também lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Aqui, né, eles não falam o ano dela. E continuando, né, a gente vai ter a locomotiva PLM de 1893, também bem interessante. Na França, tá vendo? Essa daqui tá citando, né, a França. Depois a gente vai ter essa outra aqui, né, que parece um pouco mais até imponente, né, um recordista mundial. Nos fins do século XIX, a indústria pesada norte-americana já produzia locomotiva de grande desempenho e rendimento, como esta máquina 999, assim, estou falando em português, né, mas o nome é com certeza em inglês, que marcou época batendo o recorde mundial de velocidade no ano de 1891. Depois a popular Maria Fumaça, e já vem, né, uma locomotiva do Brasil. A história do Brasil tem um capítulo chamado Maria Fumaça, e vem as informações, tá vendo? É bem interessante essa locomotiva, né, primeira, citando aqui a primeira brasileira. A gente vai ter aqui uma locomotiva alemã, tipo 210 de 1926. A gente vai ter aqui o trem aerodinâmico 221-8. Eu não entendo nada de locomotiva, eu provavelmente estou falando esses nomes todos errados. Eu estou lendo de acordo com o que está aqui em português. É uma locomotiva a vapor francesa, também muito interessante. A próxima é uma locomotiva Jubilee. Essa aqui é do Canadá. Interessante que ela tem até as cores do Canadá, né? Bem legal. Agora a gente vai ter uma Mallard Pacific. Essa locomotiva aqui, ela é inglesa. Olha essa aqui que diferente, uma locomotiva belga, modelo 12, bem legal. Essa daqui também, olha, parece muito imponente nessa locomotiva do Plexit, que também, né, é uma americana. Continuando, né, a Golden Arrow, aqui já está referente, né, lá na Segunda Guerra Mundial. Depois a gente vai ter uma outra aqui de 1950, também uma franco-belga. A gente vai ter essa locomotiva Hudson, essa aqui também eu acho que ela é bem famosa, né? Aqui está falando comunidade britânico e Austrália, tá vendo? A próxima, uma locomotiva Modern Power, a foto dela. Agora a gente vai ter essa daqui, né? Diferente também, né? Tá vendo? Bem interessante essa locomotiva também. Assim, tá aqui Formosa, locomotiva, vapor. Essa aqui também muito legal, que também é outra locomotiva alemã de 1957. Aqui, né, o trem Talgo é uma locomotiva diesel elétrica, olha que legal, construída em 1950, aqui, né, da Espanha. Agora a gente vai ter outra canadense, também bem legal. Agora uma mexicana, olha, uma mexicana bem diferente também. O trem T. A próxima, essa daqui já é mais turbina de gás, tá vendo? Já é um modelo, né, um pouco mais que a gente está um pouco mais acostumado a ver, né? Assim, estava, né? E o legal é que essa daqui é de gás. Depois a gente vai ter uma outra americana, né? A diesel. A frente dela, olha, bem assim, não tem muita aerodinâmica. Continuando, né? Aqui é uma da Renault diesel, tá vendo? Elétrica panorâmica, tá vendo? Olha que locomotiva muito legal. Agora uma sueca, acho que não tinha nenhuma sueca, né? Parece até um bondezinho, essa aqui é mais normal. Aqui, olha aqui da Central do Brasil, que legal, outra brasileira, tá vendo? Diesel, Central do Brasil.
turboelétrica. Essa aqui também já tem um padrão bem assim, de acabamento, assim, de modelo bem, assim, já vão ficando mais comum com o que a gente vê nos dias de hoje. A Deltic, e depois vai ter outra locomotiva que é a MAN Diesel, também, essa aqui também alemã. São, assim, acho que são 48 figurinhas, 48 locomotivas. Aqui a gente tem uma colombiana, também assim parece um pouco mais simples. Outra locomotiva, essa daqui elétrica, né, mais possante do mundo, da Suíça. Engraçado que já existiam, né, várias locomotivas elétricas. Aqui uma sul-africana. A gente vai ter agora uma italiana, essa de cima. Agora a gente tem uma chinesa, olha que legal, uma locomotiva elétrica chinesa. Aqui não cita o ano dela. Provavelmente nessas aqui já são mais recentes, né? Assim, lembrando que essas figurinhas são de 68 e a gente teve algumas aqui da década de 50, então provavelmente essas aqui são da década de 50 ou 60. A Paulistinha, olha, essa daqui também construção inglesa, e que foi, né, muito assim usada em São Paulo, com esse nome Paulistinha. Outra elétrica, essa daqui é uma holandesa, também elétrica. E agora a gente vai ter essa aqui também, olha, bem legal, uma locomotiva de cremalheira da Suíça. Essa daqui é muito legal também, olha, bem diferente. Agora a gente vai ter essa daqui, né, Tokaido, Expresso Tokaido. Parece mais moderna, né? E aqui, olha, por baixo, né, um aerotrem pioneiro. Então foi provavelmente, né, um dos primeiros projetos de aerotrem, também bem interessante. E finalizando, né, as últimas 3 figurinhas, um monotrilho aéreo experimental. Aqui a gente vai ter outro monotrilho, tá vendo aí? Já são monotrilhos, né, as últimas aqui nos Estados Unidos, né? E a última figurinha, outro monotrilho, que é um monotrilho alemão. Então, assim, esse é o álbum das locomotivas Disney de 1968. E aqui vem textos, né, mostrando a baronesa, né, a primeira locomotiva a percorrer solo brasileiro. Olha que interessante, aqui não saiu em figurinha, mas veio em texto. Bem legal. E aqui, né, a primeira locomotiva produzida no Brasil. São informações bem interessantes, assim, de um brinde, né, que vinha, né, encartado nos gibis. Muito legal, principalmente para a década de 60, com essa qualidade de impressão e essas informações, né? Aí você imagina um mundo totalmente sem internet, né? Assim, devia fazer muito sucesso a gente ter acesso, né, a essas informações, né, através de um gibi, né, através das figurinhas. Hoje em dia, né, parece simples, é só entrar na internet, faz uma busca no Google, você vai achar tudo. Mas lá em 1960 era assim, muito difícil a gente ter essas informações. Não adiantava nem ir numa biblioteca, porque assim, na biblioteca dificilmente ia ter uma enciclopédia, um manual sobre locomotivas, sobre histórias de locomotivas. Era um conteúdo muito difícil. Por isso que essas figurinhas, elas faziam muito sucesso. A gente procura, né, no gibi, sempre o gibi com a figurinha encartada para ter mais valor no gibi, mas assim, a gente imaginando, recortando elas e colando no álbum, fica algo bem mais interessante. Então é isso, um álbum original de 1968, um suplemento do Mickey 184, figurinhas de locomotivas.